Minha irmã mentiu para os meus pais e disse que eu tinha largado a faculdade de medicina. 5 anos de silêncio, sem convite de casamento ou formatura. No mês passado, ela foi levada ao pronto-socorro com grande perda de sangue. Yu era a cirurgiã que entrou pela porta. O pager tocou às 3h07 e eu já estava quase acordada. Cirurgiãs de trauma dormem como submarinos, sempre prontas para emergir. Peguei o pager antes do segundo toque. Ativação nível 1. Feminino, 35 anos. Trauma abdominal fechado, hemodinamicamente instável. Chegada prevista em 8 minutos. Fiquei pronta em 4 minutos. E, em 6, já estava na entrada das ambulâncias. O iPad de admissão ainda quente do carregador. Abri o prontuário da paciente que estava chegando como já tinha feito 1000 vezes. Dados demográficos, sinais vitais, mecanismo da lesão, tudo rapidamente antes das portas se abrirem. Paciente Mônica Woolett, nascida em 14 de março de 1990. Eu parei. Contato de emergência. Gerald Woolett, pai. A ambulância chegava na baia. A equipe se movia ao redor. Paramédicos informavam. Enfermeira preparava a sala de trauma. Meu residente do segundo ano, Dr. Ahmed Khalil, anunciou os sinais vitais. O mundo fazia o que as salas de trauma fazem às 3 da manhã. Seguia num ritmo que não permite crises. Afastei o iPad. Fiz a escovação cirúrgica, pois é o que se faz quando sua irmã sangra em uma maca. Coloca as luvas e mantém as mãos firmes. E você faz a única coisa da qual já teve certeza genuína em toda a sua vida. Você corta e salva, e lida com todo o resto depois. Preciso falar sobre a Mônica antes de contar o que aconteceu depois, pois nada faz sentido sem entender quem ela é. Mônica Willett tem 4 anos a mais que eu. Quando estávamos crescendo, ela era aquela que tirava boas notas sem esforço. Aquela que os professores chamavam de naturalmente talentosa. Aquela de quem nossos pais falavam nas festas de jantar com um orgulho específico que parecia mais posse do que carinho. Ela era bonita e socialmente à vontade, do jeito que algumas pessoas simplesmente são, e ela sabia disso. E ela sabia como usar isso do mesmo jeito que um carpinteiro sabe usar um bom martelo, de forma eficiente, sem desperdício. Eu não era a Mônica. Eu era a quieta. Aquela que estudava para tirar as mesmas notas e precisava pedir o que a Mônica ganhava sem esforço. Fui para a Universidade de Connecticut com bolsa parcial em biologia, rumo à medicina. Trabalhava 20 horas por semana na livraria, comia muita massa no refeitório e era quase constrangedoramente feliz, pois sabia o que estava construindo. Seria cirurgiã. Não era por expectativa dos meus pais. Eles não tinham expectativas sobre mim, o que já era um tipo de dano. Mas desde os 14 anos, ao ver uma cirurgiã cardiotorácica explicar o triplo bypass do meu avô de forma assustadora e precisa, soube que era esse o trabalho que eu devia fazer. Caos organizado, riscos impossíveis, a clareza específica que só existe quando a margem de erro é zero. Passei na faculdade de medicina da Universidade de Connecticut na primeira tentativa. Aos 22 anos, meu pai apertou minha mão e minha mãe chorou. Mônica me abraçou, disse estar muito orgulhosa e sorriu durante o jantar. Eu não percebi que seu sorriso não chegava aos olhos. Essa foi minha última noite boa. Isso aconteceu no 3º ano da faculdade de medicina. Sarah Okongo era minha melhor amiga desde o início da graduação. Ela era originalmente de Lagos. Tinha uma risada que dava para ouvir a 2 andares dali. Estava estudando para ser engenheira ambiental e conseguia me vencer no xadrez em menos de 15 jogadas toda vez que jogávamos. Ela tinha 26 anos ao ser diagnosticada com câncer de pâncreas estágio 4. Não há uma forma branda de dizer isso. Esse diagnóstico não traz opções. Ele vem com percentuais sombrios, um prazo e uma série de decisões sobre como você quer passar o tempo que lhe resta. Sarah não tinha família nos Estados Unidos. A mãe dela estava em Lagos. O pai dela havia falecido 2 anos antes. Ela tinha amigos, incluindo eu, um proprietário e um sistema hospitalar eficiente, mas incapaz de acompanhá-la às 3 da manhã. Quando a dor superava os remédios e ela não dormia nem queria morrer sozinha no escuro, liguei para o escritório da reitora Patricia Howell numa manhã de terça-feira, em outubro do meu 3º ano. Doutora Howell, com 28 anos na medicina acadêmica, uma administradora experiente e pouco julgadora, me ouviu atentamente. Expliquei a situação e meu plano. Um afastamento médico formal. Tudo documentado, com intenção de voltar em janeiro. Só o intervalo mínimo para manter o status acadêmico. Ela aprovou à tarde. A papelada estava no meu arquivo às 16 horas e no e-mail às 16h15, liguei para Mônica à noite. Preciso te contar uma coisa, eu disse, antes que você fique sabendo por outra pessoa. Expliquei sobre o afastamento. Expliquei sobre Sarah. Expliquei que voltaria em janeiro, meu status estava protegido e a diretora tinha a documentação. Só não quero preocupar a mamãe e o papai. Pedi que ela não dissesse nada ainda e que eu mesma contaria quando voltasse aos trilhos. Mônica concordou. Disse que não falaria nada porque eles só iriam se preocupar. 3 dias depois, ela ligou para eles. Não sei que mentiras contou. Tentei ao longo dos anos reconstruir a versão recebida pelos meus pais. O quadro que consegui é parcial, de segunda mão,
E mesmo assim, pior do que qualquer coisa que eu poderia imaginar. A versão contada aos meus pais trazia um namorado, sem nome, mais velho e uma má influência, além de um problema com drogas. Nada específico, só a palavra substâncias dita com aquele cuidado e gravidade que sugere tudo sem afirmar nada. Incluía eu jogando fora tudo pelo que eles tinham se sacrificado. Incluía Mônica, que relutou, tentou me procurar, implorou que eu ligasse, mas foi recusada. Meu pai ligou às 23h04 de quinta-feira. Estava em uma cadeira de plástico ao lado da cama da Sarah, na oncologia do hospital de Hartford. Ela finalmente adormeceu após 2 horas de dor que os remédios já não controlavam totalmente. O quarto cheirava antisséptico e a loção de bergamota que levei porque ela gostava. Sua irmã nos contou tudo, disse meu pai. Meu estômago afundou, mas não como nos filmes, sem drama ou câmera lenta. Rápido e frio como pisar fora da calçada sem notar. Pai, falei baixinho porque estou em um quarto de hospital, cuidando da minha amiga que está dormindo. Posso te ligar de manhã e explicar? Tenho a documentação da diretora e envio hoje à noite. A licença está aprovada. Volto em janeiro. Mônica falou que você teria uma história. A ligação caiu às 23h08, durou 4 minutos. Essa foi a conversa. Sentei naquela cadeira de plástico no escuro por muito tempo. Depois, liguei 14 vezes em 5 dias, todas caíram na caixa postal. Os e-mails, 2 deles, com a documentação de licença assinada pela diretora Howell anexada como PDF, voltaram da conta da minha mãe com uma resposta automática dizendo que a caixa de entrada dela estava cheia e voltaram como não lidos da conta do meu pai. Fui ao correio numa manhã de quarta e enviei uma carta escrita à mão por correio prioritário, registrada e com rastreamento. Eram 4 páginas. Expliquei a situação desde o início. Descrevi Sarah e a documentação da licença. Incluí uma cópia impressa da carta de aprovação da diretora Howell, assinada e datada. 12 dias depois, o envelope retornou com a letra da minha mãe. Devolver ao remetente. O lacre seguia intacto. Ela não abriu. Eu sentei no meu carro no estacionamento do correio de Hartford com aquele envelope nas mãos e me permiti exatamente 6 minutos para sentir seja lá o que fosse aquilo que eu estava sentindo. Algo entre o luto, a incredulidade e uma raiva fria e crescente. Guardei o envelope na bolsa. Voltei ao apartamento da Sarah e preparei sopa, já que ela não gostava mais da comida do hospital e precisava se alimentar. Sarah morreu num domingo de dezembro, às 6h22 após uma noite de neve. A janela do quarto dela dava para um estacionamento coberto de neve, tudo branco e silencioso, com a luz começando a entrar. Eu era o único no quarto e segurei sua mão até o fim. Voltei para o apartamento, tomei banho, arrumei a bolsa e fui ao campus. No dia seguinte, teria reunião com a doutora Howell para iniciar a reintegração. Eu estava de volta. Não havia possibilidade de eu não voltar. Quero te contar o que fiz com a carta que minha mãe devolveu sem abrir. Eu guardei. Coloquei a carta, a confirmação de rastreamento, as notificações de devolução dos e-mails e o registro de 14 ligações em 5 dias numa pasta. Era o começo, mas eu não sabia. Com 25 anos sentada no estacionamento dos Correios, eu não pensava em provas, documentação ou em ter que provar o que fizeram comigo. Eu era apenas uma pessoa que arquivava as coisas, porque arquivar era o que me mantinha organizada e organização era o que me mantinha funcional, mas eu guardei tudo. Cada pedaço do papel, cada carta devolvida. Voltei para a faculdade de medicina em janeiro, 3 meses depois do início da licença, exatamente como eu tinha dito aos meus pais que faria. Eu não tinha apoio da minha família. Financeiramente, eles nunca foram um fator significativo. Emocionalmente, eu estava com um déficit ainda sem nome. Fiz mais empréstimos e comia muita comida da cafeteria do hospital durante os estudos à noite. 2 amigos próximos, Davi Park e Letícia Barros, sabiam da situação e às vezes deixavam café na porta do meu apartamento. Me formei em maio, 2 anos e meio depois, com honras. Meus pais não vieram. Fui selecionada para residência em cirurgia no Hospital Yale New Haven, um dos mais competitivos do país. Meus pais não sabiam. Casei-me com Nathan Ozei, engenheiro civil de Accra. Paciente, estável e com humor sutil, levei 3 meses para perceber que o amava. Em Hartford, em uma cerimônia com 42 pessoas amigos da faculdade de medicina e a família de Nathan, lotaram o salão ensolarado. Minha família não foi porque não convidei, já tinha desistido. O nome na porta do departamento no centro médico Mercy Rest dizia: Doutora Irene Ulett, MD, fax, chefe da cirurgia de trauma. Eu era chefe há 2 anos. Meus pais nunca viram isso. Aqui está o que aprendi muito tempo depois. Isso veio da minha tia Carol, irmã do meu pai, que há anos estava silenciosamente horrorizada e não sabia como dizer. Parte disso veio de Nathan, que tinha aquele tipo de paciência metódica que o tornava muito bom em rastrear as coisas. Mônica não contou uma mentira e seguiu em frente. Ela manteve isso, ativamente, por 5 anos. Ela disse à nossa avó, que morreu 3 anos depois sem falar mais comigo, que eu estava sem teto, mas não falida ou em dificuldades. Ela contou para a esposa do nosso tio, num Natal de família que eu nem sabia, que eu estava indo e voltando da reabilitação e que o namorado tinha me envolvido em algo do qual eu não conseguia sair. Se você quiser mais histórias como essa e com melhor qualidade, meu Spotify está linkado na descrição. Que ela tinha tentado tantas vezes e eu não aceitava ajuda. Ela disse à nossa mãe, chorando na véspera de Natal, que conseguiu meu telefone, me ligou, eu atendi
Disse que não queria mais contato com a família e desliguei. Mas ela nunca me ligou. Ela ligou 2 vezes para minha faculdade de medicina tentando revisar meu status de licença e citando meu nome como possível risco. Havia uma insinuação de que minha documentação talvez não fosse legítima e de que a faculdade de medicina deveria investigar. Doutora Patrícia Howell, chefe de departamento com 28 anos na medicina acadêmica, já enfrentou muitas disputas institucionais e não tinha paciência para isso. Atendeu a segunda ligação pessoalmente. Ela anotou as 2 ligações na minha ficha com horários e me ligou 3 semanas após meu retorno, durante uma pausa nos estudos. Irene, ela disse do seu jeito direto e calmo. Quero que você saiba que isso está na sua ficha, não como um problema, mas como um registro. Ela fez uma pausa. Alguém está se esforçando muito para criar uma história diferente sobre você. Achei que você deveria saber que isso já fracassou. Eu agradeci a ela. Desliguei o telefone. Fiquei muito tempo sentada na biblioteca da faculdade de medicina, olhando para o nada. Depois, criei uma pasta chamada Documentação Mônica e comecei a preenchê-la. Minha tia Carol veio até mim 18 meses após minha formatura. Ela dirigiu de condado de Fairfield a Hartford num sábado de outubro e com Nathan explicou o que sabia da situação na minha cozinha. Ela falava pausadamente como se revisasse cada frase antes de falar, tornando a conversa um depoimento. Não sei por que ela fez isso, disse Carol. Ela estava com as mãos envoltas em uma caneca de café, sem beber, apenas segurando. Eu não acho que ela achava que iria tão longe. E então continuou, e ela não conseguia parar sem admitir, então ela simplesmente continuou. Ela tentou cancelar minha licença, eu disse. Ligou para minha faculdade de medicina. Carol fechou os olhos. Eu não sabia. O reitor documentou as ligações e horários. Silêncio. Meu pai devolveu uma carta registrada sem abrir, disse eu. Letra da minha mãe no envelope. Carol pôs a caneca na mesa. Irene, não quero desculpas, disse. Não busco nada, só quero que entenda que não foi um mal-entendido. Foi intencional. Ela ligou 2 vezes para minha escola e disse à vovó que eu estava sem teto. Olhei para ela. Vovó morreu achando que a neta morava na rua. Carol partiu 2 horas depois e me abraçou por muito tempo na porta. Eu permiti. Nathan e eu quase não conversamos à noite. Ele fez o jantar. Sentei na mesa da cozinha com a pasta aberta no laptop, revisando a documentação, atualizando, acrescentando datas e cruzando a linha do tempo com o que Carol contou. Ao colocar o prato à minha frente, ele tocou brevemente meu ombro. Isso era típico do Nathan, que sabia que nem tudo precisava ser dito. Preciso te contar sobre a noite antes do acidente. Não é dramático, mas importante. Eu estava de plantão, algo rotineiro. Como cirurgiã de trauma, estar de plantão era natural, fazia parte do trabalho. Eu estava fazendo papelada no meu escritório às 11 da noite quando meu residente, Dr. Ahmed Khalil, 2º ano, instintos brilhantes, hábito irritante de ficar cantarolando enquanto preenchia os prontuários, bateu na porta e colocou a cabeça para dentro. A noite está tranquila, ele disse. Não diga isso em voz alta, falei, pois todo cirurgião é um pouco supersticioso com noites calmas. Ele riu e voltou aos prontuários. O pager tocou às 3h07. Mônica, de 35 anos, sofreu um acidente de carro na I-84 sentido oeste. O outro motorista furou o sinal vermelho num cruzamento perto do acesso à rodovia. Atingiu o lado do passageiro do carro dela, arremessando-o por 2 faixas até uma barreira de concreto. Trauma abdominal fechado. Quando os paramédicos chegaram, ela já estava hipotensa e com a pressão caindo rápido. A sala de trauma seguiu o protocolo. Caos controlado. Cada um com sua função, todos em ação. Liguei para a cirurgia antes mesmo de termos estabilizado ela completamente, porque o exame de imagem saiu rápido e o que vi no ultrassom já era suficiente. Baço rompido. Laceração de fígado grau 3 além disso. 2 vasos sanguíneos sangravam e precisavam ser ligados imediatamente. Entrei na cirurgia às 3h31. Quero deixar claro o que ocorreu lá. Não hesitei. Eu não tive nenhum momento de conflito interno sobre operar ou não minha irmã. Eu sou uma cirurgiã de trauma. A paciente na minha mesa estava sangrando. Esses 2 fatos eram os únicos fatos que existiam naquele espaço. Operei por 3h41. Ao dar o último ponto, o Dr. Khalil, que esteve ao meu lado o tempo todo, sussurrou. Isso foi impecável. Tirei as luvas e lavei as mãos. Fiquei um momento parada na pia, com a água correndo sobre meus pulsos. Depois, caminhei em direção à sala de espera. A sala de espera da família no Mercy Rest é bege, iluminada por luz fluorescente, com cadeiras de tecido azul esverdeado, cor dos uniformes hospitalares, sugerindo uma decisão de design pouco planejada. Há 2 mesinhas com revistas de 2021 e uma pequena TV no canto transmitindo notícias no mudo. Não é uma sala confortável, nem foi feita para ser. Meus pais estavam na fileira do meio. Minha mãe estava de roupão, aquele de flanela cinza que ela tinha há anos, aquele com o cinto que sempre se soltava. Ela estava com os chinelos trocados. Meu pai vestia um pijama de flanela e um casaco que ele tinha colocado por cima. Aquele jeito pálido e apressado de se vestir, ao ser acordado às 3 da manhã por uma ligação dizendo que sua filha vai para o pronto-socorro. Meu pai dizia à equipe da sala de espera que a filha dele estava lá. Ela é tudo o que temos,
Repetia, como se eu nunca tivesse existido. Eu fiquei parada na porta por exatamente um suspiro. Minha mãe foi a primeira a olhar para cima. Ela percebeu meu uniforme, meu crachá, meu rosto, nessa ordem, e seus braços começaram a se levantar antes que seu cérebro tivesse processado completamente o que estava vendo. Irene. A palavra saiu estranha, quebrada. Dei um passo atrás, sem drama, apenas claro. Os braços dela ficaram suspensos e depois caíram devagar. Meu pai se levantou, olhou meu rosto e depois meu crachá. Doutora Irene Ouellette, chefe de cirurgia de trauma do Centro Médico Mercy Rest, olhou novamente para meu rosto como se não acreditasse no crachá e em mim ao mesmo tempo. Mantive o tom que usava com todas as famílias ali. Calmo, clínico, não frio, presente, apenas profissional. Senhor e senhora Ouellette, nunca mãe ou pai. Mônica teve ruptura do baço e laceração hepática grau 3 no acidente. Fizemos laparotomia exploratória e reparo das lesões. Ela está estável. Ela será levada à UTI cirúrgica em 1 hora e uma enfermeira os chamará quando ela estiver instalada. Silêncio. Meu pai mexia a boca procurando uma resposta, o que era raro, pois sempre tinha algo a dizer. Você é médica, disse ele por fim. Sou sim, mas a Mônica disse que larguei a faculdade. Sustentei o olhar dele. Me formei, fiz residência em cirurgia em Yale, New Haven. Sou chefe deste departamento há 2 anos. Fiz uma pausa. Você saberia se tivesse aberto uma carta. Atrás de mim, vi 3 enfermeiras paradas do outro lado do vidro. Meu pai se sentou novamente na cadeira, devagar, como se algo estrutural tivesse cedido dentro dele. Minha mãe fez um som que eu nunca tinha ouvido dela antes. Não era exatamente um choro, era algo por baixo do choro. Preciso terminar minhas anotações pós-operatórias, eu disse. Uma enfermeira avisará quando Mônica estiver acomodada. Perguntas médicas, falem com a doutora Khalil. Virei-me para sair. Irene. A voz do meu pai saiu áspera e pequena, de um jeito novo para mim. Parei, sem me virar. Nós não sabíamos, ele disse. Eu sei, esse era o ponto, respondi. Passei novamente pelas portas duplas. O que veio depois é menos cinematográfico, mas mais importante. Mônica ficou 4 dias na UTI cirúrgica. Eu não era sua médica responsável. A doutora Khalil assumiu o caso sob supervisão da doutora Priya Nair, intensivista sênior do departamento. A doutora Nair, com 22 anos em cuidados intensivos, tinha a calma de quem viu pessoas em seus momentos mais críticos e vulneráveis por 2 décadas. Ela conhecia a situação. Ela lidou com isso discretamente, como eu esperava. No segundo dia, Gwen Massey, assistente social clínica do hospital com 14 anos de experiência em cuidados agudos, bateu na porta do meu escritório sem intenção de julgar. Ela estava lá porque, em crises hospitalares familiares, há papelada e protocolos. E alguém precisa garantir que a reunião não prejudique paciente ou equipe. Ela sentou-se à minha frente e fez perguntas com cautela, e respondi do mesmo jeito. Mostrei apenas os destaques da documentação. Carta devolvida com carimbo e rastreamento. Anotações da doutora Howell sobre ligações para minha faculdade. Registro das 14 chamadas não atendidas. Mostrei a Gwen o e-mail da minha tia Carol, de 2 anos atrás, explicando o ocorrido no Natal. Gwen leu em silêncio. Você registrou tudo nos detalhes, ela comentou. Sou cirurgiã, respondi. Registramos tudo. Ela fechou a pasta e perguntou se eu estava bem. Refleti e disse que sim, estou bem há muito tempo, e devo continuar assim. No terceiro dia, minha mãe apareceu no consultório sem ser convidada. Ela veio porque é uma mulher que, quando decide fazer algo, faz, independentemente de o ambiente convidá-la ou não. Ela bateu 2 vezes, abriu a porta sem esperar resposta e sentou-se na cadeira em frente à minha mesa. Ela parecia menor do que eu lembrava. Eu não sabia como lidar com aquilo. Preciso dizer algo, ela disse. Tudo bem, eu devolvi sua carta sem abri-la. Sua voz estava firme. Ela tinha preparado aquilo. Eu não li porque tinha medo do que ela diria. Porque se dissesse algo em que eu tivesse que acreditar, eu teria que admitir que já tinha feito a coisa errada, e eu não queria admitir isso. Ela fez uma pausa. Essa foi uma escolha covarde. Eu fiz essa escolha. Eu assumo isso. Eu olhei para ela. Mônica nos contou. Eu sei. Ela ligou para sua escola, disse minha mãe. Observei seu rosto enquanto falava. Vi ela absorver o significado. Gwen Massey disse que mostrou à doutora Howell a documentação com data e hora. Eu falei que ela registrou as 2 ligações no prontuário em tempo real, pois confiou em mim e quis deixar registrado. Você também teria tido um, se abrisse a carta. As mãos da minha mãe estavam no colo, pressionando os joelhos. Não espero perdão, ela disse. Não vim pedir isso. Estou aqui para te contar a verdade sobre o que fiz, olhando nos seus olhos. Deixei uma mentira existir porque era mais fácil do que te procurar. Passei 5 anos vivendo numa casa com a sua ausência em cada cômodo e culpando você, mas percebi que não era só sua culpa. O quarto estava silencioso. Não foi só sua culpa, disse. Ela então levantou o olhar. Mônica te contou algo feito para ser acreditado, conhecia seus medos e sabia como te atingir. Ela planejou tudo.
Pausar não justifica a carta. Nada justifica a carta. Mas entendo como alguém chega a esse ponto. Os olhos da minha mãe estavam marejados, mas ela não chorou, o que era típico dela, e mexeu comigo. Tudo bem, ela disse, e saiu 10 minutos depois. Fiquei sentada na escrivaninha por um tempo. Mônica teve alta numa sexta à tarde. Eu não estava no prédio quando ela saiu. Meu pai foi ao meu escritório na manhã de quinta, no dia anterior. Ele sentou onde minha mãe esteve, olhou as mãos por um tempo e disse: "Tenho orgulho de você." Falou como se isso lhe custasse algo. "Sei que não conserta nada", acrescentou. "Sei que pode piorar, mas falo porque é verdade e porque passei 5 anos achando que perdi uma filha pelas escolhas dela. O que me fez perdê-la foram minhas más escolhas. Preciso que saiba que entendo isso." "Pai?", eu disse. Ele olhou para cima. "Eu sei que você sabe", falei. Ele assentiu e se levantou. Ele apoiou a mão na minha mesa, como se buscasse firmeza, e saiu. Mônica e eu não conversamos. Não sei se vamos. Sei que ela ligou 2 vezes para minha faculdade de medicina e contou à nossa avó que eu estava sem teto. Ela manteve uma mentira por 5 anos porque a alternativa seria a conversa em que ela admitiria o que tinha feito. Ela preferiu 5 anos de arquitetura a um instante de honestidade, sustentando isso até desmoronar na minha mesa de cirurgia. Não sei o que ela esperava sentir ao descobrir, nem se esperava sentir algo. Eu parei de tentar entender a lógica interna de pessoas que fazem coisas assim, porque passei a acreditar que a lógica interna nem sempre é o melhor parâmetro. Às vezes, as pessoas fazem coisas terríveis por motivos menores e mais humanos do que gostaríamos. Eu sei que ela está viva porque cortei e costurei bem, sem deixar minhas mãos tremerem por 3 horas e 41 minutos. O que fará com isso é escolha dela. 6 meses depois, Nathan e eu recebemos meus pais para jantar em setembro, primeira vez que vieram à nossa casa. A noite foi contida e um pouco formal, como costuma acontecer quando tudo ainda é novo, e meu pai falou demais no início e pouco no fim. Minha mãe tocava nos objetos da cozinha, como se memorizasse o espaço. Após o jantar, quis ver fotos do nosso casamento. Mostrei para ela, que olhou cada uma demoradamente. "Você estava linda", disse. "Eu sei", respondi. Ela quase riu, o mais perto de um pedido de desculpas na minha família. Ainda tenho a pasta de documentos, mas não mostrei para Mônica. Não prestei queixa, embora minha advogada Helena Vasquez, experiente em litígios civis em Hartford, tenha analisado o caso e explicado minhas opções por escrito, sempre de forma cuidadosa e imparcial. Guardei a carta, mas não precisei usá-la. Já usei o que importava e me tornei impossível de ignorar. O nome na porta do meu departamento diz o que a carta devolvida não conseguiu. Cada paciente estabilizado, residente treinado e chamada de pager atendida às 3 da manhã são provas que não precisam da permissão de ninguém para existir. A prova já estava lá, documentada e assinada antes da minha família ir à sala de espera e ler. Perto do fim daquele jantar de setembro, minha mãe perguntou se eu fiquei com raiva. Ela perguntou baixinho, de lado, como quem não sabe se merece resposta. Pensei sinceramente. "Fiquei", disse, "por muito tempo." Agora, peguei minha xícara de café. Observei os fios grisalhos nas têmporas dela, as mãos envelhecidas e os chinelos trocados nos pés, que ela nem notou na sala de espera do hospital às 3 da manhã. Porque o filho dela estava em cirurgia e o medo não liga para o que você veste. Falei que sou apenas uma cirurgiã dedicada com ótimos registros. Ela ficou em silêncio, e a sala guardou isso para nós.